que dispõe sobre o atendimento por assistentes sociais e psicólogos de alunos da rede básica de ensino estadual. Eu vou passar a coordenação e a presidência da mesa para o deputado. Antes disso, queria chamar o Fábio Rodrigues para compor aqui a mesa, representando o CRES, o Conselho Regional de Assistência Social. A Fernanda Magno, representando aqui o Sindicato dos Psicólogos. E convidar também para compor a mesa, com muito prazer, a Roseli Caldas, representando a Associação Brasileira dos Psicólogos Escolar e Educacional. Aqui, ó, senta ali. Na mesa de vocês está o texto do projeto, tá? Tal como foi aprovado. Eu estou com um aqui. Com as emendas e tudo. Eu também trouxe. E as bagagens. As nossas. Meu Deus. Bom, gente, queria também que o Ronaldo já fez isso, eu queria agradecer a presença de todos vocês, dizer que essa é uma reunião aqui inicial que nós estamos fazendo. Primeiro, para dar conta de vocês da aprovação do nosso projeto, né? E segundo, discutir aqui com vocês, porque nós vamos precisar dialogar com o governo para ele sancionar o projeto, né? Tecnicamente, ele está perfeito, ele criou alguns resguardos legislativos diferente do projeto federal, para que o governador não tenha nenhum tipo de pretexto para vetar. Então, por exemplo, o projeto federal, vocês se lembram, ele foi vetado porque o governo federal disse que não tinha como prever recurso para ele, né? Uhum. Nós previmos que o governo tem um ano para implantar o projeto nosso. Se ele tem um ano para implantar o projeto, ele pode começar o ano que vem, a partir do meio do ano, em banho-maria, lá, né? Começa a implantar, fazer programa piloto e tal. Em 2011, aí ele vai a todo vapor, já prevendo verba no orçamento de 2020 para 2021. Então, ele não tem nenhum pretexto para falar de dinheiro, nada, né? O governo do Estado pode começar. Vocês sabem que os governos têm possibilidade de fazer remanejamento de orçamentário. Então, o mínimo para começar ele pode ter, e depois, aliás, ele pode até prever no orçamento desse ano, viu, gente? Que ainda está em discussão. Então, ele tem o orçamento desse ano para prever algum dinheiro inicial, e aí, em 2020, ele pode prever, então, todo o recurso necessário para, eventualmente, fazer as contratações, etc., iniciar o processo de contratação e de montagem do projeto nas escolas, né? Bom, nós também tomamos um cuidado de chamar equipe multidisciplinar atendendo as escolas, para você não dizer que a gente estaria interferindo na parte administrativa, que é a atribuição do governo, né? Tomamos uma série de cuidados. De todo modo, ele foi aprovado aqui com a maioria dos partidos, com exceção assim, do partido tipo Novo, etc., que é contra criar qualquer tipo de coisa, né? E enfrentou poucas resistências, né? Alguns setores, assim, satélites do governo, tentaram transformar o projeto em autorizativo. Quer dizer, eu autorizo o governador a fazer isso, tal, etc., né? Então, houve uma luta incansável, até emocionante, de uma deputada aqui para fazer isso. Ela lutou bravamente e foi derrotada, e que ela queria, por toda a lei, que o projeto fosse autorizativo, ou seja, para as calendas gregas, né? Era para facilitar para o governador. Numa casa legislativa, você tem aqueles que são a favor do governador de maneira aberta e aqueles que são disfarçados, né? Então, uma dessas pessoas fez isso, foi assim, até emocionante a luta dela, mas ela não conseguiu. E nós tivemos apoio, então, dos grandes partidos, nós tivemos apoio de todos, né? Menos do PSDB e do Novo, como eu falei, né? O PSDB, meio que em solidariedade ao governador, eles têm medo de aprovar um projeto dessa monta,
Eles imaginam que isso daqui 2, 3, 4 anos pode estar gastando muito dinheiro, tá? Eles não pensam em outra coisa, né? E o novo é contra qualquer tipo de projeto que possa pensar em gastar algum dinheiro, certo? E o PSL, a grande maioria dos deputados do PSL aprovaram, inclusive do PSL, do DEM, do PRB, né, de todos os grandes partidos daqui, o PSB, então, os partidos da casa. Isso foi muito importante porque você sai com um respaldo grande daqui, né? Aqui tem um critério para aprovar projeto de deputado, que é o seguinte: as manifestações dos partidos em relação ao projeto. Então, vai passando pelas bancadas e eles vão fazendo isso sem precisar conversar com você. Então, o nosso foi também o que teve maior adesão, maior quantidade de adesões. Ele tem um coautor, né, que foi convidado por mim, que é o Fernando Cury. O Fernando Cury é um amigo nosso aqui, uma pessoa que foi entusiasta do projeto, ajudou muito na fase fase das comissões aí, passar pelas comissões onde tem o debate de fato aqui, né? Na Comissão de Constituição e Justiça ele ajudou muito, também em outras comissões. O Fernando é irmão do João Cury, que foi secretário de Educação aqui de São Paulo, no começo do governo Bruno Covas, depois foi retirado a pedido do Dória, né? Mas o Fernando também, de qualquer forma, o Fernando é da base do governo, tal, então foi também importante que ele tivesse com esse objetivo, né? Porque o nosso objetivo aqui era aprovar o projeto. Quando você quer aprovar, você tem que negociar com todo mundo. Se fizer assim, porque também aquela coisa de marcar posição, não era o caso, né? Um projeto desse você não pode ficar marcando posição, tem que encontrar um jeito de aprovar. Bom, como vocês podem ver, o texto final está aqui já, né? Com o parecer das comissões. O projeto tinha um erro inicial, que as lideranças das categorias pediram para eu resolver, que era não vincular o psicólogo à Secretaria da Saúde. Então, nós resolvemos, resolvemos um problema que eles estão vinculados, tudo aqui é um serviço da Secretaria de Educação. Né? Então, aqui é bem claro, né, foi esse parágrafo aqui que deu muito debate, inclusive aqui dentro da Assembleia. Caberá à Secretaria de Educação viabilizar equipes multidisciplinares integradas principalmente por assistentes sociais e psicólogos para desenvolver ações visando a melhoria do processo de ensino-aprendizagem dos alunos, com efetiva participação da comunidade escolar e de suas famílias. As equipes também atuarão diretamente na mediação das relações sociais e psicossociais entre os alunos, entre esses e seus professores, e entre a comunidade escolar e as famílias do alunado. Né? Então, esse aqui é um parágrafo chave, né? Um parágrafo-chave, porque ele passa tudo para a Secretaria de Educação. A gente fala de outros profissionais que, na verdade, são administrativos, né? Que toda vez que você cria uma coisa dessa, tem que ter administrativo junto. Uma outra coisa que eu ia chamar a atenção aqui, eu não estou, no meu estava marcado, eu falo aqui, quer ver? Perfeito, tá, desculpe. Obrigado, Ronaldo, está aqui. Porque no meu está marcado aqui. Vocês vão lá no artigo 4. Parece que é uma coisa para ajudar o governo, mas para ajudar a gente também. Aqui, ó. O Executivo disporá de 1 ano a partir da data dessa lei, ou seja, isso vai ser aí de uns 10 a 15 dias, quando ela for publicada, né, para adotar as medidas necessárias ao cumprimento de suas disposições, entre as quais a adequação aos seus objetivos da lei e do quadro funcional da Secretaria de Educação. É a outra contrapartida para você ficar tudo na educação. E também aqui, né, você sugere que precisa adaptar o quadro, portanto, precisa contratar gente, trazer profissionais de onde eles estiverem e contratar outros para poder fazer desenvolver o serviço. Né? Bom, eu não vou gastar tanto tempo em explicar para vocês a importância disso, quer dizer, são aqui psicólogos e assistentes sociais, vocês sabem o quanto isso é importante. Aqui na casa, aqui na Assembleia, quer dizer, quem discutiu a sério esse projeto, todos se sensibilizaram por conta, não só dos últimos acontecimentos, mas pelo conhecimento que a maioria tem das questões relacionadas à educação.
A educação no estado de São Paulo vive um impasse muito grande, de falta de verba, de falta de condições de trabalho para os professores, e etc, etc, etc. Né? E um dos problemas graves é a relação com a comunidade. Todos nós sabemos que sem você ter uma relação, sem as famílias participarem do processo de ensino-aprendizagem, é simplesmente impossível de você ter uma educação decente. Né? E aí entra o psicólogo e o assistente social, os dois entram nisso, né? Dentro das suas especificações, das suas habilidades, suas habilitações. Né? Então, para o projeto, né, não preciso explicar tanto a importância dele, e precisamos ver o seguinte, quer dizer, hoje o governo do Estado não é um governo totalmente aberto a políticas sociais, certo? Não é aberto a políticas sociais. Ao mesmo tempo, existe alguma margem, porque ele tem que dar resposta às coisas que estão acontecendo, a violência nas escolas, o problema de bullying, o problema da baixa qualidade de ensino. Né? São Paulo é um dos... Né? São Paulo não lidera em nenhum dessas avaliações, né, os rankings do melhor ensino público do Brasil. São Paulo perde para o Piauí, perde para o Ceará, perde para o Rio Grande do Sul, perde para Santa Catarina. Então, uma coisa assim, né? Então, ele precisa investir um pouco nisso. Outra coisa é o seguinte, trazer para a saúde, trazer para a educação, significa que você está trazendo para uma área que o gasto você tem um gasto determinado por lei. Um gasto determinado por lei, um gasto alto. Então, é uma área que você tem uma certa disponibilidade de recurso a mais que as outras. Inclusive, nos finais de exercício, né, tá o Tiago aqui, que já foi secretário municipal em Santo André, o Tiago sabe, né? Quer dizer, no final do exercício, eles ficam correndo para gastar o dinheiro da educação, né? Porque é bastante, 30% do orçamento. Então, mesmo no estado de São Paulo, não é tão automático gastar o dinheiro, né? Então, você tem sempre uma disponibilidade para fazer alguma coisa a mais da Secretaria de Educação. Essa é uma vantagem. A saúde também tem um índice de dinheiro do orçamento, mas é só 15%. E a saúde, vocês sabem que a saúde meio que um buraco, um saco sem fundo. Né? Não só porque a saúde gasta muito, mas porque também encontraram no estado de São Paulo esse modelo das OS, que no estado de São Paulo você pode dizer que é uma... Nós fizemos uma CPI aqui sobre as OS, e eu vou dar o depoimento do presidente, que é do DEM, uma pessoa extremamente íntegra, muito meu amigo, mas do DEM. Ou seja, não é um cara de esquerda, digamos assim. José Américo, eu nunca vi uma roubalheira maior que essa. Nunca vi. A gente ficava até brincando, né? Que eu falei que quando cheguei da minha cidade, eu achava que os advogados eram os piores, né? Aí depois, quando eu comecei a trabalhar como jornalista, eu comecei a achar que os jornalistas eram. E agora, com essa CPI, nós começamos a achar que eram os médicos. Não, impressionante, né? Nós tivemos audiências aqui fechadas com os médicos que vieram presos, vieram com um deles, que é o do Hospital Rio Verde de Campinas, da OS, Rio Verde de Campinas, um sujeito de 35 anos, um médico de 35 anos, ele veio algemado, preso, né, tal. E você precisa de ver, Tiago, quando foi dito aqui a quantidade de propriedades que o sujeito tem. É um negócio maluco, com 35 anos. Não é filho do Bolsonaro, não é nada, pô. Né? Mas, enfim. Então, as OS têm comido muito dinheiro, né? Porque elas são sem muito controle. Nós estamos, inclusive, querendo aprovar uma lei aqui para aumentar o controle das OS, para reduzir o impacto da corrupção, porque essa corrupção das OS não necessariamente envolve o governo, viu? Envolve os governos. Como não tem controle, elas fazem o que bem entendem. Né? Fazem o que bem entendem. Como não tem controle, então o próprio governo às vezes tem dificuldade. Eu sou da comissão que fiscaliza as OS agora. O próprio governo tem dificuldade de encontrar mecanismos de controlar. Né? Então, essa lei nossa, que tem apoio aqui de vários partidos da casa, vai ser aprovada, melhorando o controle. Mas, enfim, isso acaba sendo uma espécie de sorvedouro de recursos da saúde. Isso não tem na educação. A educação é muito mais equilibrada. Então, não vai
não acredito que tenha qualquer problema econômico em financiar o nosso projeto. Qualquer problema econômico. O que existe é uma questão política, a gente tem que abrir um diálogo com a Secretaria de Governo, é com o secretário de Governo que a gente fala, que é o vice-governador, né? Que é o Rodrigo Garcia. Então, eu queria então vou pedir uma audiência nos próximos dias para o Rodrigo, e a gente junta aqui as entidades, principalmente, mas mais pessoas que quiserem ir, vamos falar com o Rodrigo para instá-lo a sancionar o projeto tal como ele está. Porque ele pode sancionar fazendo veto em partes do projeto, né? Então, se tirar esse parágrafo número 1 aqui, eu acho que enfraquece. Não é que mata o projeto, mas enfraquece, né? Então, conversar com ele, dialogar com ele, uma pessoa muito acessível, estou marcando com ele e nós vamos lá. O projeto está saindo aqui aqui demora um pouco, foi aprovado. Isso aqui que vocês estão vendo aqui na mão de vocês já é uma carta de lei, né? Aqui atrás está, inclusive, os pareceres e tal, né? Então, isso está sendo encaminhado. Isso está sendo encaminhado para... Ontem foi encaminhado, né? Foi ontem. Então, se ele foi encaminhado ontem, ele chegou hoje, vai para o autógrafo e tem mais... Ele tem 15 dias úteis, né? Então, é quase um mês, gente. Tem quase um mês aí para a gente trabalhar. Eu vou ver se marco com o Rodrigo logo aí na semana que vem, começo da outra, né? Para a gente, sei lá, de repente, conforme for, a gente pode fazer uma mobilização maior. No começo, eu acho que a gente tem que tratar como uma questão assim, normal. Foi aprovado normalmente, então vamos pedir de uma forma normal, sem grande tensão, que sancione. Depois disso, a gente ainda tem tempo de pensar alguma outra coisa. No dia que ele receber a gente faz uma reunião e decide o que fazer, né? Eu creio que, sou bastante otimista, acho que a gente tem condições de resolver desse jeito. Eu não chamei vocês aqui no dia da aprovação, né? Porque aqui a sensibilidade dos parlamentares é sempre a flor da pele. Então, eles, às vezes, o pessoal mais à direita não gosta muito da presença de gente pedindo para aprovar um projeto ou outro, eles podem ficar contra, é isso. Eles acabam, às vezes, ficando contra só por isso, certo? E às vezes a pessoa não compreende o processo legislativo e vai e tal, né? Porque aqui é o seguinte, pelo acordo, esse projeto, como ele tinha um número de adesão muito forte, então ninguém ia votar, ninguém ia se inscrever ou falar contra. Mas eles têm o direito de manifestar a sua discordância depois. Quem faz isso não está atrapalhando, porque o projeto foi aprovado. Aí eu manifesto o meu voto, né? Que foi o caso de uns 3 ou 4 deputados que fizeram isso. Então, eu sempre fico preocupado, porque... E aqui, às vezes, você tem uns discursos meio cínicos, etc. Então, melhor preservar vocês disso. Mas deu tudo certo, não tem problema. Agora a gente conversar com o Rodrigo Garcia. Não é com o governador. Ele vai falar para nós se precisa falar com o governador. Provavelmente, se o governador for sancionar, eu presumo que ele vai querer falar, tal, fazer um discurso, tudo bem, a gente vai lá e aplaude ele. Então é isso, gente. Queria abrir a palavra, então, para as pessoas que estão aqui na mesa, para falarem, né, também algum do plenário. E é isso aí. Muito obrigado. Fernanda, primeiro. Sim. Bom, primeiro, boa noite a todas e todos. Agradecer ao deputado José Américo pela iniciativa e pelo todo o trabalho no decorrer desses anos, né, que não é de agora da aprovação, mas de toda a construção, e da sensibilidade que teve também no momento em que ele estava nas etapas de trâmite nas comissões, de acatar as sugestões, a emenda que foi construída, todo esse processo. Então, é de longa data que esse trabalho vem sendo construído, e o reconhecimento desse árduo trabalho nessa Casa de Leis, né, que é estar numa condição de enfrentamento de uma grande maioria que não é favorável aos projetos, e de toda a ação que foi apontada aí para chegar nesse estado de coisas. Eu acho que é fundamental as razões aí que
também José Américo já apontou, dessa perspectiva do vacatio legis, né, desse 1 ano, do debate com construção com mais tranquilidade sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Porque nós temos, na verdade, 5.500 escolas afetadas por esse projeto, certo? 5.500 escolas. É um universo. Por uma questão de isonomia, eles não vão poder fazer aplicar esse serviço em meia dúzia de escolas e não aplicar nas outras, claro. Certo? Então, são 5.500 escolas. Vai ter que ter um impacto, né? Vai ter um impacto e vai ter que ter um projeto a médio e longo prazo de implantação, né? Desculpe. Imagina. É importante essas informações adicionais. E eu acho que também toda essa referência que foi apresentada aqui, dele não ser autorizativo, né, porque ele acaba virando um placebo, né, fingir que vai fazer. Então, é bastante aviltante esse tipo de ações e manobras que vão acontecendo. Então, acho que até aqui temos um campo de vitórias consolidadas importante. E agora a luta é para a gente estar se juntando na mobilização, né, para sanção desse projeto e também juntando um cabedal de informações que perpassam aí o que foi consolidado também para o projeto de lei da esfera nacional. E eu, Fernanda, psicóloga, sou do Sindicato dos Psicólogos de São Paulo e também da FENAPSE, Federação Nacional dos Psicólogos. E a gente teve a feliz chance, ainda nas gestões democrático-populares do governo federal, de fazer uma parceria enquanto o Luiz Mercadante, Aloysio Mercadante era o ministro da Educação, de fazer uma pesquisa em consonância com as universidades federais, que fez um livro que ele está disponível para downloading, tanto no site do Conselho Federal de Psicologia, como da ABRAPE, como da ABEP, das nossas entidades da psicologia, que consolidou uma série de informações, e o título do livro chama Violência e Preconceito nas Escolas, Contribuições da Psicologia, e que vai justamente nesse construir arrazoados que vão apontando a necessidade de equipes técnicas com qualidade, com psicólogos, com assistentes sociais, junto com os pedagogos, com as equipes já presentes na educação, para, de fato, buscar um atendimento que faça um atendimento e que construa uma relação em rede, né? E que a gente possa pensar as formas de atuação e as interfaces da educação com a saúde, então as UBSs, os NASFs, os núcleos de saúde da família, a questão da rede da assistência social, então os CREAS, né, essa atenção mesmo da assistência mais especializada, e todo um trabalho também aí com os conselhos tutelares, sensibilizando, apontando qual é o papel do conselheiro tutelar junto ao ECA, tentando superar também toda uma crise que a gente tem vivido de moralidade excessiva e uma perda do papel laico nas instituições, e fazer aí também toda uma relação em que vá construindo com as redes que atendem a criança e adolescente, pensando aí nos conselhos de criança e adolescente, nos conselhos dos centros de juventude. Então, as formas de como a gente pode fazer o sustentáculo para esse projeto de lei acontecer. E aí toda essa complexidade desse conceito, contexto escolar, né, e a relação que se faz das contribuições enquanto ciência e profissão da psicologia e do serviço social. E eu tenho procurado sempre falar das duas categorias, porque eu acho que a gente tem que puxar isso numa construção mesmo coletiva e juntando as alegações e motivos da complementariedade dessas profissões na construção de uma melhor atenção. E essa melhor atenção vai passar não só por as situações de violência, porque eu acho que isso tem virado um mote que vira midiático, a imprensa se aproveita disso, toda a relação que passa pelas situações que aconteceram e que ganharam grande visibilidade, como foi a questão de Suzano, mas é pensar
nesta relação e nessa construção, para além das questões da violência e do preconceito e dessa questão das adequações de conduta, que muitas vezes pessoas com viés mais à direita vão por essa linha, né, de que esse profissional está ali para fazer a adequação, e não se trata disso, mas é para pensar níveis de escolarização, os transtornos globais de desenvolvimento e também aqueles alunos que têm altas habilidades e que muitas vezes estão deslocados naquele contexto da educação, e isso tudo atendendo aquilo que está já previsto na Lei de Diretrizes e Bases, no artigo 4º da lei especificamente, né? Então, fui aqui fazendo uma série de considerações para dizer que a gente precisa, então, juntar forças, e, nesse momento, pela sanção do PL estadual e pela derrubada do veto do projeto de lei nacional vetado pelo Bolsonaro, que tem características muito semelhantes ao projeto de lei estadual, e essa relação tem que se estabelecer na luta cotidiana da defesa de uma sociedade com controle social, com qualidade de vida das pessoas, com políticas públicas. Sabemos que é lutar na contramão do que tem se assinalado no cenário, né? Tanto aqui, um pouco na fala do Zé Américo, na comparação da saúde, a questão das OS, as terceirizações, e fazer um enfrentamento para garantir política pública de qualidade e a inserção dessas profissões, e pensando de que isto é muito mais numa vertente, não numa relação de mercado de trabalho, e a gente o tempo todo tem marcado isso, apesar de ser sindicalista, apesar de ser importante a questão de colocações, postos de trabalho para esses profissionais, mas sim para uma salubridade, uma condição de saúde e condição de vida para a população de uma maneira geral, né? Então, é, de fato, uma construção em rede para que a gente possa ter uma boa educação de qualidade e uma sociedade que alcance uma vida melhor para todos e todas, e ascendendo, então, nos níveis de educação formal e evitando os problemas de evasão também, sem esquecer disso, que é um ponto importante. Então, eram considerações iniciais, não quero tomar mais tempo, fico aberta aqui para os debates e as considerações seguintes, mas passo aí a palavra, então, para os meus pares. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Roseli Caldas, eu represento aqui a Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional. A ABRAPE é uma associação que tem mais de 20 anos e vem lutando junto com a educação, então, psicologia e educação muito próximas, buscando uma educação de maior qualidade para todas as crianças e jovens brasileiros. A psicologia, acho que a Fernanda já resumiu bastante coisa, então eu vou ser mais sucinta. A psicologia tem construído conhecimentos científicos, técnicos, metodologias que podem contribuir para maior desenvolvimento das crianças, para aprimoramento dos processos de aprendizagem, como foi bem colocado. Nós estamos muito aquém do que poderíamos ser. São Paulo é referência em muitas coisas e não é referência em educação. Então, construir possibilidades de relações na escola que possam trazer benefícios para professores, para alunos, para os funcionários da escola, num ambiente que traga uma qualidade de vida, tanto para quem trabalha na escola, que muitas vezes também tem sido bastante problema, né? A gente sabe da luta dos professores e nós nos aliamos a eles, e também com os alunos, nas relações que se estabelecem. Então, a psicologia tem construído conhecimento, experiências, várias experiências pelo Brasil afora, indicando possibilidades de atuação, sim, do psicólogo na educação. E nos aliando, né, ao serviço assistência social, ao serviço social, melhor, isso traz um fortalecimento muito maior para as nossas crianças, em especial aquelas crianças que não têm acessos, que acho que é dessa luta que a gente fala, né, de um número enorme de crianças no nosso estado
que têm muita dificuldade de acesso. E aí, essas duas possibilidades de atuação, tanto da psicologia como do serviço social, podem trazer muitos benefícios, principalmente para o enfrentamento das dificuldades, dos problemas do cotidiano da escola. Né? Estar no cotidiano da escola. A gente tem visto iniciativas muito esquisitas, como, por exemplo, o retorno das escolas militares. Né? Isso traz preocupação para a gente, porque não é esse o caminho. E acho que quando a Fernanda fala sobre esse cuidado e não dá o foco na violência, porque isso traz um outro olhar, muitas vezes, né, de achar que, então, é abafar a violência. Né? A violência... E não é esse o caminho só. A gente quer favorecer, talvez, trazer possibilidades maiores de que as relações se estabeleçam num movimento de qualidade para a educação, para a aprendizagem, para o desenvolvimento das crianças. Nós temos feito pelo Conselho Federal de Psicologia e junto com os conselhos estaduais, um material também, uma publicação que chama-se Referências Técnicas para a Atuação de Psicólogas e Psicólogos na Educação Básica. Este é um documento que está com acesso a todos online, que traz quais as possibilidades. Né? Muitas vezes o psicólogo é associado somente ao espaço clínico. E nós sabemos que o psicólogo tem muitas contribuições em vários outros espaços. E a educação é um deles pelo qual a gente tem lutado muito. Né? Acho que a Fernanda colocou, e eu quero reforçar, essa ideia da perspectiva inclusiva. Isso tem trazido grande preocupação para a educação, para os professores, e a psicologia tem construído já ao longo, né, dos seus estudos e tantas pesquisas mostrando caminhos que poderão contribuir nessa direção também. Gostei muito, né, quando foi colocado, né, que cabe à Secretaria da Educação. Né? Essa é uma luta, porque já houve iniciativa pensando. Então, deslocamos profissionais da saúde e colocamos para... Não é isso que queremos. Nós queremos profissionais que tenham, inclusive, expertise, conhecimento, experiência na área da educação. Exatamente, da educação. Que conheçam, né, o chão da escola, como é que funcionam as relações na escola. E eu acho que esse é o caminho melhor mesmo. Quero parabenizar, né, pelo texto, muito. Acho que o texto final ficou muito bom. Eu estava relendo agora há pouco. Isso traz para a gente uma parceria muito grande, né, das associações, do sindicato e de tantas pessoas que têm lutado, e para isso nós dependemos dos parlamentares. Né? Nós lutamos juntos, mas essa ação vem dos parlamentares. Então, quero agradecer muito ao deputado José Américo e à sua equipe por esse trabalho. Muito obrigada. Obrigado, querida. Passar a palavra para o Fábio, do CRES, Fábio Rodrigues, do CRES. Boa noite. Só mais uma coisinha que eu ia falar. Né? Então, quer dizer, nós temos 5.500 escolas. Como vocês entendem, tá certo que eu coloquei isso já no projeto, né? Para o profissional ficar na escola. A equipe multidisciplinar não significa que não vai ter profissional nas escolas. Em um ponto aqui eu digo que o profissional vai ter que ficar na escola. Né? Então, isso vai levar, evidentemente, nos próximos anos, uma ampliação muito grande de postos de trabalho. Mas eu sempre frisei aqui, em todos os momentos, que esse não é, talvez, o mais importante. O mais importante é que isso vai melhorar a condição de aprendizagem dos alunos. Né? Vai melhorar grandemente a condição de aprendizagem dos alunos, para além da questão da violência. Né? Então, isso vai ser um fator decisivo para a educação. Falei com a professora Bebel, ela não pôde vir, que é presidente da POS, ela falou: Zé Américo, é isso aí. Pode bater nessa tecla, que qualquer professor consciente vai concordar com isso, que esses profissionais fazem falta na estrutura de ensino e vão ajudar muito a melhorar o ensino do Estado de São Paulo. Vamos lá. Boa noite a todas e todos. A gente está com muita alegria vindo aqui porque consideramos isso um momento histórico. A gente não tem noção do quanto isso que a gente está vivendo hoje aqui é histórico, tanto para o serviço social quanto para a psicologia. Por isso eu gostaria de iniciar parabenizando o trabalho do Zé Américo,
e de toda a assessoria, a Ana Lúcia, eu sei que ela está... Tem um dedo dela aqui também. A Lúcia, minha esposa, que está ali, ó. A carinha ali, ela assistente social e que é assistente professora social também. atualmente, né? Professora de serviço social. Então, eu considero esse evento, essa atividade e esse momento histórico por algumas questões. Primeiro, pelo tempo que a gente vem lutando por isso. Isso vem lá da década de 80, não é de agora. De repente apareceu pessoas, parlamentares que... Não, isso é uma luta histórica das duas profissões. Segunda questão que faz com que esse momento seja muito especial, pela conjuntura que a gente vive. Há dois elementos nessa conjuntura, poderíamos aqui falar de vários, mas há dois elementos que estão diretamente ligados ao trabalho do serviço social e da psicologia nas políticas públicas. O primeiro, o desmonte das políticas públicas. Não está só na educação. Isso está na saúde, isso está na assistência, isso está na habitação. E uma propaganda constante de que tudo que é público é ruim. O privado é bom. O privado administra, o privado é competente. O serviço público ele é caro, ele é ruim, funcionário público é vagabundo. Então a gente tem ouvido isso, né? A gente ouve isso dos estratos mais altos da sociedade, mas também dentro da própria classe esse discurso tem entrado. Então a gente precisa responder e mostrar o quanto é importante o trabalho dessas profissões e o quanto qualificar políticas públicas significa caminhar para um padrão civilizatório que dê conta de, pelo menos, atender os anseios da classe trabalhadora. Os anseios básicos. Então, essa conjuntura que a gente vive envolve também um segundo aspecto, o avanço do conservadorismo. Eu estou falando isso com alguma preocupação. Acompanhei recentemente o processo eleitoral no conjunto da psicologia, no CFP, no CRPs. A gente já viu uma demonstração do pessoal conservador. E eu estou falando de conservador, como conservadores, os grupos que defendem ideias retrógradas, religiosas, sem criticar religiões, mas querendo impor valores religiosos para as políticas sociais e para as nossas profissões. A gente convive com isso cotidianamente, não só na sociedade, mas dentro da própria profissão. Há uma tensão nisso tudo. Então, esse projeto ele também vem responder a esses dois movimentos. E a terceira questão que transforma esse momento em um momento histórico é o texto que foi construído desse projeto de lei. Muito interessante esse texto. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque já houve outros projetos de leis, tanto de âmbito federal quanto de âmbito estadual, que falavam sobre a inserção da psicologia e do serviço social nas escolas. Mas numa tentativa de impor uma ideia curativa, de tratar os indivíduos como problemáticos, e aí colocar a psicologia, principalmente, mas também o serviço social, como tratando esses indivíduos. Olha, o aluno, a aluna está dando problema. Ah, tem uma psicóloga aqui que vai resolver esse problema. Encaminha. Encaminha lá. E a gente é contra isso. A gente não entende os problemas das políticas sociais, seja na educação, na assistência, na saúde, como problemas do indivíduo, mas como um problema de Estado, um problema de sociedade. E esse projeto de lei, ele dá conta de trazer esse debate para a gente. Ele não engessa a atividade da psicologia e do serviço social a simplesmente atender individualmente as estudantes e os estudantes. Mas dá conta de inserir o serviço social e a psicologia na dinâmica escolar. Como foi bem dito pelas colegas aqui. E eu incremento mais algumas questões. A relação com as políticas sociais. A escola, ela não é uma ilha dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade. Ela recebe os impactos, ela é o espelho da sociedade. E fazer a leitura da realidade das comunidades, trazendo para o ambiente escolar, dialogando com professores, professoras, com pedagogos e pedagogas, e trazendo isso para a construção dos projetos pedagógicos, vai trazer elementos fundamentais para a gente qualificar essa política. Então, a gente não está aqui entendendo que assistente social e psicólogo tem que estar lá para atender e curar as pessoas de determinados problemas. Isso é algo importante.
E aí eu estou dialogando de novo com a visão conservadora, que talvez tenha essa ideia. Trata o psicopata, trata a criança que tem TDAH, que tem autismo, e aí vira uma patologização, né? Então a gente é contra isso. Então a gente está entendendo que essa inserção desses profissionais, ela vai na linha de fazer parte da cultura escolar, da dinâmica escolar, dialogando de forma inter e multidisciplinar para a construção de projetos, para diálogo com as políticas. Alguns atendimentos específicos podem ser feitos? Eventualmente, sim, mas não é o foco. Então, a gente está avançando nisso. Outra questão importante, essa luta não é corporativista, como foi bem colocado aqui. A gente não está aqui vindo defender espaço de trabalho para assistente social e psicólogo. Óbvio que isso é uma consequência. A gente defende que haja mais assistentes sociais e psicólogos em todas as políticas sociais. Na saúde, ainda há uma defasagem, bem grande, aliás. Na assistência social, há uma defasagem. Na educação, nem se fala. Então, isso, de fato, quando a gente pensa na inserção de assistentes sociais e psicólogos na educação, a gente está falando, sim, de postos de trabalho. Só que o histórico de construção das nossas profissões é outro. No serviço social e na psicologia, majoritariamente, nós defendemos qualificação das políticas sociais, para além da inserção como espaço de trabalho. É só você ver os posicionamentos políticos dentro dos conjuntos, tanto da psicologia como do serviço social. A todo momento a gente está batendo na tecla da qualificação das políticas sociais, porque é isso que a gente defende de fato. O atendimento das necessidades da classe trabalhadora. E quando a gente está falando de educação pública, é dessa classe que a gente está falando. Então a gente está desse lado. A gente tem lado. Que fique bem claro aqui. Então, esse momento é histórico por todas essas questões que a gente está trazendo. Tivemos aí o veto na lei federal. Não foi surpresa. A gente fazia um discurso positivo, conseguimos no âmbito federal. Não foi surpresa que houve o veto. E a desculpa da falta de orçamento, de previsão orçamentária, ela é ridícula. Ridículo, claro. Ridícula. Né? Sem fazer qualquer tipo de debate, ou propor um veto aqui, um veto ali, fazer um debate mais amplo. Não, é um veto geral, porque não vai ter dinheiro para isso. Ou seja, dane-se a educação. Estou pensando em outra coisa. A gente ainda tem esperança, né? E depende muito da nossa movimentação, de que esse veto do governo federal seja derrubado. A gente vai lutar por isso também. Porque a gente quer que essa qualificação da educação seja em âmbito nacional. Mas hoje a gente está aqui no estado de São Paulo, que é um estado que tem uma população muito grande, que vive contradições ligadas à relação capital-trabalho seríssimas, que há uma precarização a passos largos das políticas sociais, no atendimento dessas necessidades. Então, a gente está considerando que isso é histórico. Temos também uma leitura de que há possibilidade de que esse projeto de lei seja sancionado, primeiro pela conjuntura política, né? Eu vou usar o termo direita e esquerda aqui, porque não tem como a gente fazer esse debate sem usar esses termos. Né? A direita está rachando. A gente está vendo o noticiário. Né? E hoje eu sou amigo dele, e amanhã não. Eu nunca fui amigo lá. Não. Eu sou amigo, nem conheço. Não quero nem ver. E vice-versa, assim vai indo, vai caminhando. E nós consideramos que essa conjuntura um pouco gelatinosa, digamos assim, pode estar ao nosso favor. Por quê? É uma medida que, se a gente parar para pensar, qualquer governador teria uma avaliação positiva se sancionasse. Então, vamos parar para pensar. Olha, nós temos uma política de educação que queremos qualificar e eu estou aprovando a lei que vai contratar profissionais qualificados para essa população, para essa política de educação. Isso é favorável. O discurso do orçamento já foi explicado aqui. Não é desculpa. Né? Temos um tempo para isso. Ou seja, não podemos falar que esse gasto seja, de fato, gasto. Mas a gente tem que tratar isso como investimento. O dinheiro que é gasto com a educação e com essa qualificação é um investimento que se faz na política.
Senão a gente começa a pensar que, de fato, o Estado ele gasta. Sim, o Estado gasta, ele tem que gastar, ele precisa de investimento. E eu acho que gasta pouco ainda. Tem que investir mais. A gente defende serviços públicos de qualidade, e não a privatização dos serviços. Outras questões, e aí tem um documento no site tanto do Cefes como do CFP também, que fala sobre as razões pelas quais nós defendemos a inserção de assistentes sociais e psicólogos. As colegas já trouxeram aqui algumas questões, mas acúmulo de conhecimento. Historicamente, as profissões já vêm debatendo isso, já construíram estudos, documentos. Existe, tanto na psicologia como no serviço social, subsídios para a atuação de assistentes sociais na política de educação e de psicólogos na política de educação. Já existe esse documento construído há tempos. Né? A gente soma com as equipes pedagógicas. Né? Na rede básica é fundamental, por se somar a equipe pedagógica, auxiliando na elaboração do projeto político-pedagógico. Esse termo já diz muito sobre a nossa inserção. Outras questões que são importantes. A presença desses profissionais nas escolas é um importante instrumento para a elaboração de estratégias que garantam a boa aprendizagem em uma perspectiva inclusiva, considerando suas diferenças e dificuldades. Profissionais de psicologia e serviço social podem atuar junto a equipes multidisciplinares e junto à equipe escolar, apoiando o trabalho dos professores. A gente vai dizer, existe já uma receita pronta? A gente tem prontinho como vai ser a inserção do serviço social e da psicologia nas escolas. Não, isso vai ser construído. Nós temos algumas bases, princípios éticos que, aliás, muito parecidos, tanto do serviço social quanto da psicologia. Por isso que a gente caminha muito junto. Porque a gente defendemos princípios éticos muito parecidos. A defesa da liberdade como valor ético central. Garantia de direitos. A defesa intransigente dos direitos humanos. A garantia dos direitos. O exercício da cidadania. Então, nós temos princípios éticos parecidos. E nós dialogamos. Na saúde, a gente trabalha junto. Na educação, a gente trabalha junto. Eu trabalho no sócio jurídico, na Justiça Federal. Trabalho junto com psicóloga. E o diálogo é muito bom. Construímos muitas coisas boas. Então, eu também não vou me alongar muito, faço um chamamento para que nós façamos uma mobilização para que esse projeto de lei, que foi a duras penas construído, defendido aqui dentro, porque eu sei que não é uma batalha simples, o deputado sabe disso, é conversar com um, é conversar com o outro, é convencer aquele, é convencer aquela, falar com a deputada que quer transformar isso numa autorizativa. É árduo, é um trabalho árduo de muitos atores que estão envolvidos. Não só o Zé Américo, mas também assistentes sociais e psicólogos que historicamente estão trazendo esse arcabouço, estão construindo. E agora a gente chegou no momento que estamos na cara do gol. Lá no Federal bateu na trave. Mas vamos pegar o rebote e tentar fazer. Aqui a gente espera que não bata na trave. A gente espera aqui fazer um golaço. Né? E, de fato, trabalhar por essa qualificação que a gente defende. Então, vamos à luta, estamos juntos e pela sanção desse PL. Muito obrigado, gente. Vou abrir a palavra para as pessoas que quiserem fazer alguma questão, falar alguma coisa. Só queria, antes, dizer o seguinte, nós vamos criar um hashtag, né? um dístico, tipo, sancione já projeto tal, vamos espalhar para todo mundo para a gente fazer uma mobilização na internet. Na rede, né? E junto às redes sociais, mas a sociedade como um todo, junto aos parlamentares, né? E então acho que isso é importante. Que todo mundo compartilhe, faça isso, porque isso hoje funciona, viu? Ele vai levar em consideração, uma das coisas que eles vão olhar é isso aí, para ver se pegou, né? Se pegou, se a coisa está tendo algum tipo de repercussão. Então, Zazá. Por favor, Zazá, pode falar. Desculpe. Só para dar um informe, todos aqui já preencheram o cadastro, e o WhatsApp também. Por quê? Amanhã eu distribuí algumas cópias. Amanhã, nosso gabinete vai encaminhar a redação final. Né, para todos vocês. Para todos. E eu também gostaria de fazer uma proposta, que fosse criar, talvez, um grupo de mobilização no WhatsApp, até para ir trocando. Não sei se é o caso do grupo, do Marina de Transmissão, talvez um grupo seja melhor, de referência, para a gente trocando informações em relação
E quando marcar com o Rodrigo Garcia, na hora dizer o horário e a data para vocês se prepararem. Todo mundo junto. Para todo mundo ir. Não tem problema. Pode ir quantas pessoas forem. Ele pode receber só, ele vai receber provavelmente só as lideranças, mas nós ficamos lá na porta, lá fora, esperando. Só uma questão. Tem um abaixo-assinado também passando pela derrubada do veto do projeto de lei federal nacional, e aí o pessoal vai assinando, aí depois pode deixar aqui na frente que eu recolho. Obrigado. Zazá. Está funcionando esse microfone. Eu quero agradecer, né, a realização dessa atividade. Eu me chamo Zazá, eu sou técnica em redução de danos. Eu sou da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, da Coordenação Nacional de Entidades Negras. E esse projeto é muito importante para todos os debates que estão sendo realizados no sentido da redução de danos, do debate sobre gênero. Recentemente, nós participamos da construção do Caderno de Álcool e Drogas do Conselho Regional de Psicologia e nós estávamos discutindo lá a necessidade de um espaço dentro da escola para a instalação de uma educação afetiva, né? Que é isso que ele estava falando agora. Não é a questão do tratamento, é a questão da prevenção, é a questão de um projeto pedagógico voltado para essa coisa da prevenção. Eu acho muito importante que esse debate de como que vai ser pago esses profissionais esteja nos 3 âmbitos, que a gente faça concursos na assistência social, na saúde, na educação, voltados para a educação, para a gente dar conta da integração desde sempre desse núcleo aos serviços que estão disponíveis, né? Então, se você tem funcionários que foram contratados pela assistência social, mas estão na educação, você garante também que o encaminhamento vai ser feito, porque muitas vezes a gente corre o risco de criar um núcleo dentro da escola e ele não está também capacitado para fazer os encaminhamentos para o CRAS, para o CREAS, para todos os serviços, né, de assistência social e serviços de psicologia. E a ideia de que a instalação desse projeto, para que ela seja o mais rápido possível, a gente consiga primeiro criar núcleos a partir desses profissionais que já estão nessas áreas, no sentido de construir um conselho metodológico. Você falou, nós não temos uma metodologia pronta para ser implementada dentro das escolas e ela precisa ser construída com as 3 áreas juntas, tanto com os professores, porque eu estava pensando aqui, são 3 coisas, né? A integração, a integralidade e a integralização. Então, a integração é essa necessidade de que os serviços eles estejam relacionados com a rede que já está posta em cada área. Então, que você tem os psicólogos dentro da escola, mas eles estão ligados com todo o serviço de psicologia que está disponível, está capacitado para fazer os encaminhamentos, está também dentro da rede da área dele, assim também os assistentes sociais estarem compreendendo todos os encaminhamentos que podem ser feitos, que são necessários, e contribuir para a construção dessa metodologia conjunta que vai ser implementada também. E a questão da integralização, né? Buscando essa integralidade que é a educação, que é um desafio da educação. Se é um objetivo da educação que haja uma qualidade no aprendizado, né, no ensino, a qualidade do ser humano que está sendo educado também para a nossa sociedade, é uma prevenção. O Zé Américo falou da violência. Nós temos denunciado que a violência ela está relacionada tanto, por um lado, à necessidade de cobertura social, a pessoa que rouba, que vai para o tráfico porque não teve uma cobertura social precoce, e também a violência das agressões, do feminicídio, né, da violência do abuso sexual infantil, presente muitas vezes, que atrapalha, a criança para de ir para a escola, a criança não rende, a necessidade de uma identificação precoce disso, que os profissionais da educação não estão capacitados para fazer. Nós precisamos de psicólogos também para fazer essa identificação dentro das escolas. Eu participei recentemente também do Conselho de Álcool e Drogas, do Conselho de Saúde, da Comissão de Álcool e Drogas do Conselho de Saúde, onde foi denunciado o aumento do número de suicídio infanto-juvenil na cidade de São Paulo, que estava crescendo muito, e
o quanto também isso está relacionado à própria escola, a cobrança por uma nota, como é que você chega em casa com uma nota 5, né? Como é que você volta para a sala de aula com aquele 5 também que a sua mãe já não deixou mais você ter mesada, não deixou você sair, você foi castigado, a necessidade de trabalhar o professor, a necessidade de trabalhar os pais, para esse processo educativo não ser também, né, uma coisa aterrorizante, que cobra mais do que fortalece, ajuda a pessoa a se desenvolver, e a integralização, que seria justamente a incorporação da questão psicológica, da questão da saúde mental e da questão da assistência social no currículo escolar. Nós precisamos falar de uma reforma curricular que integre essa educação afetiva e essa educação social, né, saber procurar os seus direitos, uma educação para a cidadania, para o futuro e também para uma boa convivência social. Quanto a gente pode evitar disso. Então, eu gostaria que o projeto também, né, prevesse a possibilidade de ele ser construído por etapas, para facilitar a sua implementação. Então, que a gente buscasse profissionais que já estão nessas áreas, para criar os núcleos de atendimento, onde os professores inicialmente poderiam, um projeto itinerante que vai nas escolas. Então, todos os... para concluir, desculpa concluir. Então, os profissionais da área de saúde mental vão na escola, implementam um projeto, realizam a pesquisa para a construção desse grande conselho metodológico que vai elaborar essa etapa, essa metodologia, a assistência social também nas escolas, fazer os seus questionários, elaborar suas questões e depois a gente poder juntar, fazer essa integração, integralidade, né? Que é quando a gente já levantou as questões da saúde, já identificou como isso pode ser implementado nas escolas e que essas 3 etapas também possam ser realizadas no conjunto dessas 3 áreas, voltadas para a educação, uma coisa que é especificamente para essa atuação pedagógica, mas que envolve de forma integral essas 3 grandes áreas. Eu acho isso importante. Ok. Próximo. Alguma dúvida, alguma sugestão? Por favor. Você está ligado? Está ligado, né? Boa Tá noite. O meu nome é Marilene Proença, sou professora no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, na área de psicologia escolar, membro da ABRAPE também. Obrigado. Queria pedir desculpas por chegar atrasada, vim de Campinas e pegamos um trânsito aí na entrada, mas é uma satisfação, né, nós vermos esse projeto nessa noite sendo discutido, né, nessa sessão plenária. Temos trabalhado intensamente, junto com os colegas do Serviço Social, pelo projeto em Brasília. Eu tive a oportunidade de participar, na época, pela ABRAPE, né, do substitutivo, que foi, naquele momento, construído com o senador Flávio Arnes, que é o substitutivo que hoje nós estamos votando, né, no Congresso e no Senado brasileiro, né? Então, eu acho que é um momento realmente extremamente importante. E eu também tive a oportunidade, esse ano, né, de ter a infelicidade de coordenar a equipe psicológica que deu apoio à cidade de Suzano e à Escola Raul Brasil, né, o Instituto de Psicologia, junto com as 3 universidades estaduais paulistas, foi chamado pelo governo do Estado para dar o apoio, né, à Diretoria Regional de Ensino de Suzano e à Escola Raul Brasil. Então, desde 13 de março, que foi o dia que houve a tragédia nessa escola, um grupo de psicólogos e de profissionais da Unesp, da Unicamp e da USP estão participando desse projeto. Então, acho que é um momento, né, em que nós já chegamos ao ponto das tragédias, né? Chegamos ao ponto em que uma sociedade como a nossa, que produz a perda, né, do sentido da vida, que produz a perda do significado da vida, principalmente no âmbito dos jovens, né, da juventude, não é à toa que nós estamos assistindo dramaticamente, né, o aumento dos suicídios, o aumento das automutilações, né? Então, eu acho que é um momento extremamente delicado da nossa sociedade, um momento histórico extremamente delicado, né? E que nós, como profissionais que trabalhamos no campo da educação, nós temos que realmente tomar atitudes, né?
tomar providências, fazer coisas, não dá mais para esperar. Eu lembro que o então, né, secretário, depois deputado Darcy Ribeiro, falava muito isso, que o Brasil gosta de gastar vidas, né? E eu acho que nós já gastamos muitas vidas, né? Já vivemos situações dramáticas, né? E os índices de suicídio hoje na rede pública estadual paulista é assustador, né? Nas nossas universidades também. Então, eu acho que nós temos que realmente trazer, não é, a público esse compromisso das nossas áreas com a educação, da área do serviço social, da área da psicologia e de outras áreas que venham a se juntar a nós, não é, para enfrentar essas questões todas extremamente delicadas, que nós sabemos ainda pouco como lidar com elas, né? Nós estamos aprendendo a fazer isso a duras penas. Então, eu acho que um ponto importante, me somo com a colega que falou agora há pouco, não é? É no sentido de nós pensarmos como articular e fortalecer a rede de proteção social no território, não é? Visando a integralidade do atendimento ao munícipe, participando e organizando reuniões intersetoriais junto com setores públicos, principalmente os centros de referência, né, os CRAS, os CREAS, os centros para crianças e adolescentes, os centros de juventude, as unidades básicas de saúde, os núcleos de apoio à família. Então, nós temos hoje inúmeras, né, instâncias de controle social, inúmeras instâncias que nós construímos no processo democrático pela melhoria da qualidade de vida e pela luta pelos direitos sociais. Então, nós temos essas instâncias, mas nós temos que articular essas instâncias. Essas instâncias ainda não têm, não é, um trabalho que seja em rede, da forma como nós gostaríamos que estivesse. Então, acho que um ponto extremamente importante nesse texto, né, desse projeto de lei é nós garantirmos esse trabalho de articulação, não é, dessa rede realmente de proteção social, que, sem dúvida nenhuma, a psicologia e o serviço social poderiam colaborar. E também considero, né, que, dentro do artigo 3º, que compete aos profissionais de psicologia, no item 3, me preocupa um pouco essa ideia de nós darmos atenção especial à identificação de comportamento antissocial. Porque o que nós estamos assistindo é uma sociedade antissocial, não é um comportamento antissocial. Então, nós não vamos lá para identificar quem é o violento, quem fez o bullying, nós estamos fazendo isso e produzindo isso diariamente, né? É uma sociedade que produz a violência, é uma sociedade que produz a intolerância, a diversidade. Então, não cabe ao psicólogo, ao serviço social, né, nós identificarmos esses comportamentos. Cabe nós fortalecermos ações no sentido de enfrentarmos as situações de violência, as situações de discriminação, não é? As situações que acontecem no campo social. Então, a minha sugestão, né, especificamente para esse artigo, não é que nós possamos dizer de forma afirmativa, não é, o que nós podemos realmente trabalhar no sentido da promoção humana, da promoção social e de enfrentamento a essas situações, e não de identificação de comportamentos, né? E agradeço muito a oportunidade de ter falado aqui nesse momento, não é? E de poder, e me coloco à disposição também para contribuir no WhatsApp, no que for, né, nos grupos que forem, em nome da associação também, do Instituto de Psicologia, né, de nós podemos contribuir no que for necessário para que realmente a gente leve adiante esse projeto e consiga, de fato, a aprovação da comunidade, do governo do Estado, né, dos parlamentares e da sociedade de maneira geral. Muito obrigada. Legal. Próximo, Tiago Soares. Tiago Nogueira. Rapidinho. Não, acho que é para, primeiro, parabenizar aí o deputado e a equipe que construiu o projeto, mas pedir para as entidades, que eu acho que agora tem uma fase, Zé Américo, sim, que é até a sanção
de uma ampla divulgação. Eu estava comentando com o Eric aqui, por exemplo, será que lá no ABC nós não podemos fazer uma audiência, uma reunião com as entidades que tenham lá? Sim, verdade. Entendeu? Lá tem universidade, que tem curso de psicologia, de repente promover dentro de uma faculdade. Acho que é o momento da gente fazer uma grande divulgação. Se não fizer mobilização, é difícil. Você tem que ter um clima, talvez, de ocupar espaço nos blogs, na imprensa, em programas que você possa ir lá, de repente alguém do sindicato dar uma entrevista, falar da importância. É isso mesmo. Né? Então, acho que é ocupar um pouco isso, em algumas câmaras municipais, aprovar lá uma moção de apoio à aprovação do projeto da sanção do governador. Acho que a gente tinha que pensar uma estratégia agora, com as entidades que estão aqui, principalmente, pensar a mobilização para a sanção. Né? Eu até entendo, por exemplo, a preocupação da professora que falou aqui. Proença. Né? Da nuance aí da aprovação, de identificar. Eu não quero entrar no mérito técnico, mas às vezes eu acho que é uma questão tática para aprovar o projeto aqui na casa. Né? Depois você vai aprimorando. Né? Uma frase adjetiva, não é ela que vai determinar o projeto. Acho que ela tem razão, eu não entendo. Né? Eu não sou psicólogo nem assistente social. Mas eu penso que você tem um problema aqui, que é a mediação da aprovar, para aprovar aqui na casa. Você faz e acho que aí eu gostei muito da explicação dos três que falaram das entidades, que são assim, esclarece a gente, né? Quer dizer, quando você tem uma tragédia, todo mundo quer discutir a tragédia, né? Mas a sociedade está vivendo uma tragédia cotidiana, né? Claro. Então acho que a gente tem que saber fazer a mediação. Acho que foi um avanço aprovar o projeto. E agora nós temos que estar um passo além, que é sancionar. E acho que sancionar em São Paulo é importante. Né? Ainda com as mediações, se possa alongar o prazo, tem 1 ano aí, acho que isso é legal. Para isso, para encerrar, tem que ter mobilização e acho que nós temos que tentar fazer isso em cada cidade, né, os polos aí, Campinas, ABC, Ribeirão Preto, Baixada Santista, a gente tentar criar um movimento pela sanção. Acho que é essa a importância. Obrigado. Perfeito. Valeu, Thiago. Bom, vamos para os finalmente. Ok. Ô, gente, eu queria dar mais algumas explicações. Bom, em primeiro lugar, para a professora, esse item aqui eu tentei tirar. Estava no projeto original, eu tentei tirar várias vezes, mas ele agradava uma área que, né, aqui o principal partido aqui na casa é o PSL. Se o PSL não está, digamos assim, a favor de um projeto, é muito difícil passar. Né? Projeto de deputado. Eles adoraram essa parte. Eles gostaram muito. Eu acho que é uma... Não, eu tentei tirar, não, mas eles acharam... Não, deixa, que é importante, porque aí vincularam com a coisa da violência nas escolas, tal, etc. Teve um outro que queria falar, esse projeto, começa com esse projeto, depois nós vamos organizar um serviço policial nas escolas, fora da escola. Eu falei, se for fora, tudo bem. Não, tudo bem. Isso aqui, o povo de São Paulo é assim, né, gente? O povo de São Paulo. Eu não votei neles. Né? O povo de São Paulo é desse jeito, então reflete isso. Mas acho que até eles foram positivos. Até porque isso é uma como você podia chamar assim, de uma parte adjetiva do projeto. Não é isso que vai determinar nada. Bom, vamos ver um pouco os espaços e os prazos que o Thiago se referiu, né? Bom, nós vamos agora tentar, então, fazer pressão, dialogar para o projeto seja sancionado. Sendo sancionado, aí tem um período que o governo vai ter para regulamentar esse projeto. A regulamentação é alguma coisa muito importante. Entra em detalhes, essa é uma prerrogativa do Poder Executivo, regulamentar. Ele não pode, digamos, contradizer o projeto, mas é uma prerrogativa dele regulamentar. Então, tem algum tempo aí, 6 meses, para ele regulamentar. Além da regulamentação, ele vai ter que também determinar na regulamentação, por exemplo, quando que ele vai fazer os concursos para, eventualmente, contratar profissionais. Por isso que precisa de 1 ano. Um concurso público leva 6 meses para ser feito, né? Ou mais até, para você chamar as pessoas. Tal, né? Então, ele vai ter que prever concurso, vai ter que prever uma série de coisas. Ele vai ter que prever, eventualmente, um projeto piloto no próprio ano que vem, para ver como é que as coisas correm. Então, a gente poderia propor, né, dando certo a sanção,
que as entidades da categoria, pelo menos as entidades das duas categorias, possam acompanhar, junto com a equipe que vai fazer a regulamentação, possa acompanhar a regulamentação e possa ter um diálogo, né? E depois acompanhar a implantação. Se eles vão topar isso, eu não sei exatamente, mas a gente podia propor, né, que a equipe pelo menos se reunisse com essa equipe, as entidades se reunissem com essa equipe que vai regulamentar, pelo menos algumas vezes, para tratar de alguns problemas que não são tão simples, né? Então, eu acho que como passo seguinte seria isso, para que a gente tenha um mínimo de interferência na regulamentação, né, que é, repito, uma prerrogativa do governo. Então, dialogar com as equipes, nesse caso, acho que é muito importante. Bom, eu queria agradecer também a presença de todos vocês aqui, agradecer a doutora Ana Beatriz, nossa advogada, que se empenhou muito na aprovação desse projeto, ajudou muito, fez reuniões intermináveis, algumas que parecia que não ia terminar nunca mais, né, Ana? O pessoal querendo transformar em autorizativa, e não, vem aqui, não sei o que deu neles, né? E queria agradecer também meus assessores aqui, a Joelma, o Ronaldo, nosso chefe de gabinete, né? Agradecer o pessoal aqui, a Adriana Natália, nossa jornalista, e o pessoal que veio acompanhar aqui, o Tiago, a Mauri, a G, cadê o Jailton? O Jailton, nosso Jailton, o Júnior, né? O Josué, o Demétrios, Demétrios, né? O Aymar, e o Eric que está lá fora, o Eric e o William. Muito bom, William, Eric. Né? E, então, queria um abraço a todos vocês, nossos amigos, e dizer que isso aqui é bom. Agora nós estamos começando uma outra fase, né? Acho que vamos ter sucesso. Vocês devem ter tido uma oportunidade de ver o seguinte: a imprensa paulista, ela é um pouco preguiçosa em relação ao estado de São Paulo. É uma imprensa assim, muito peculiar, porque ela não gosta muito das coisas estaduais. Não sei se vocês já perceberam isso. Então, eu me lembro aqui, não vou dar nenhum exemplo nosso. Estava sendo privatizada aqui uma parte grande da Sabesp, de quase 10 bilhões de reais, e eles estavam preocupados com a privatização da Eletrobras, que é de 4 ou 5 bilhões, bem menos. Eles não deram a mínima atenção para a Sabesp. Então, é um jornalismo muito provinciano, que estava muito voltado para a questão nacional. O Estadão, nos anos 30, ele nunca dava uma manchete brasileira, ele sempre dava de coisas internacionais. Então, tem essa mania de mostrar uma grandeza que, na verdade, talvez eles não tenham, né? Bom, vocês veem que eles não noticiaram ainda o projeto, por incrível que pareça. A gente falou para todos os jornalistas, eles estão esperando, quer dizer, teve algum noticiário, né, Adriana, na Rede Brasil Atual, em alguns outros órgãos, rádio comunitárias, que são nossas parceiras. Alternativos. E eles estão dizendo que vão noticiar quando sancionar ou não, né? Num certo sentido, isso até que não é ruim, considerando a personalidade, assim, a psique do Dória, isso não é ruim. Ele prefere negociar desse jeito, assim, né? Mas sentir a mobilização nossa, acho que isso é fundamental. Eu acho que isso vai ser importante, mais importante até do que a imprensa, né? E depois a imprensa vem correndo atrás, tal. Eles são assim. Eles, se acontecer qualquer coisa insignificante no plano nacional, eles gastam, ou então internacional. Vocês já viram algumas notícias internacionais sem nenhum tipo de... Tem. Eles estão preocupados com o avanço do exército turco sobre os curdos, né? Sobre os curdos nesses últimos dias, né? O Trump fala dos curdos, fala do não sei o quê, né? Os curdos foram traídos pelo Trump, então tem isso, aí tem uma fofocaiada em cima, tal. É um pouco assim, talvez o nosso leitor também seja assim, né? Não se preocupe com essas coisas. Bom, por último, queria agradecer, então, a Ana Lúcia, vocês já falaram dela, da minha esposa, que é assistente social, e que me trouxe as assistentes sociais para perto, né, nossas amigas, há muitos anos, mais de 30 anos. Então, eu fui aprendendo por osmose. Né? Aprendendo por osmose. Ela sempre estava preocupada com o prazo do projeto, que estava demorando muito, tal. Eu falava, Ana, espera aí que eu sei manejar esse negócio aqui dentro. Aqui tem que ir devagar, né? Você não pode forçar a passagem. Qualquer coisa que você faz, você cria aqui um caminhão de resistência, né?
Então foi indo, deu certo. Queria também agradecer a nossa dupla incansável da Zona Oeste. Cadê? Alberto Bugnari e Osmar Farias. Cadê os dois? Eu não tinha enxergado vocês aí, gente. Eu já não enxergo mais. Né? O Osmar é o da esquerda, o Alberto da direita. E a nossa querida Solange. Cadê a Solange? Solange Martins, que é fundamental em todo o trabalho que a gente faz no gabinete. Pessoal, muito obrigado. Vocês deixaram aí os seus WhatsApp. Eu vou mandar para todos vocês a data com o Rodrigo Garcia. Provavelmente ele vai marcar assim dentro de uns 10 dias. Vai dar para todo mundo se programar, né? Ele tem que marcar isso para a semana que vem para não ficar tão em cima. Se bem que o líder do governo me falou, olha, não espere antes do final de outubro, começo de novembro, a sanção ou não. Isso aí é coisa que vai ser decidida no último momento. Então vai dar tempo da gente conversar bastante. Tá bom, gente? Muito obrigado, boa noite para todos vocês. Obrigado. Muito bem. Tarefas cumpridas. Tchau.